paz seja em vós. Amém. Deixando agora a aliança adâmica, vamos entrar nos mistérios revelados na aliança de Deus feita com Noé, a qual podemos chamar de aliança noaica, que é a terceira aliança. Vimos que depois da aliança adâmica, a humanidade se aprofundou progressivamente nas consequências do pecado. Quando chegou num ponto máximo de desenvolvimento, podemos ver isso em Gênesis 6, do 1 ao 4. Deus se enfadou. Ou seja, é como se Deus não estivesse mais suportando, ao ponto de arrepender de ter feito o homem. E decidiu-se mandar um dilúvio e destruir da face da terra o homem que criara. Toda a obra esmerada, todo o trabalho feito, toda a revelação até então atingida, temos um ponto contrastante aqui. Deus destruir toda a humanidade. Não, Deus não destruiria toda a humanidade. Porque quem é o homem perante Deus? Quem são as coisas criadas perante o seu Criador? E viu Deus que o seu plano de ajuste, de crise, estava correndo conforme, podemos dizer até, o planejado. Porque Deus enxergou Noé e sua família. Deus enxergou ali uma oportunidade de dar continuidade ao seu plano, à raça, ao ser humano. E entra o primeiro ponto da aliança noaica. Deus mandou dilúvio, choveu sobre a terra, havendo destruição e morte. E vendo Deus essa situação, salvou ele 8 pessoas, destruindo toda a humanidade. Agora, quanto ao Oriente, Ocidente, Círculo Polar Ártico, Antártico, o homem se perde nesses entremeios, buscando explicações da origem, das razões das espécies. Os indígenas, morreu, não morreu? A verdade é que a Bíblia é sucinta. Deus destruiu a humanidade e salvou 8 pessoas. E prometeu nunca mais fazê-lo através de água. Prometendo em 9 de Gênesis 8 ao 11 que não haveria mais dilúvio sobre a face da terra. Porque Deus viu que a imaginação do homem é má continuamente. E que o problema está no coração dele. E que, embora Noé houvesse achado graça aos seus olhos, os seus descendentes continuariam se corrompendo. Enfim, a única solução seria destruir os homens totalmente, mas este não era o seu plano. Apesar de ter purificado a terra temporariamente e preparado o caminho para prosseguir o seu plano,
A água não podia lavar a terra ou o homem de sua maldade. Então prometeu Deus nunca mais destruir a terra com água. Essa é a razão pela qual. Não é que Deus se agoniou em vê-los se afogar, em vê-los se afurdunchar na lama. Não. É que aquela água não era compatível, suficiente para tirar a mancha do pecado que habita no homem. Em outras passagens, como Isaías 66, 15, 16, segundo Tessalonicenses, primeiro, do 7 ao 8, segundo a Pedro 3, do 3 ao 13, sabemos que no fim Deus vai destruir o mundo com fogo. O dilúvio só foi um alerta, uma sombra, uma preparação para essa destruição final e uma revelação do tipo de Cristo. Se Deus utilizar o mundo com fogo literal também, significa que Ele há de batizar o mundo com fogo espiritual e literal também. Se Deus agora permitir que andemos com Ele e acharmos graça aos seus olhos, alcançaremos este fogo, o fogo do Espírito. E é preciso que nós deixemos que Ele queime tudo que é destrutível, tudo que é arrogante, de ostentação, inclinação, de tortuosidade. Se assim o fizermos, seremos protegidos com este batismo, com esta purificação. Mas o primeiro item da aliança com Noé foi a promessa de nunca destruir o mundo com água. Deus estava dando estabilidade para a humanidade. E aprove Deus colocar um sinal entre os homens e Deus, o arco-íris, que é o segundo ponto da aliança noaica. Gênesis 9, 13, 12, 13. Esta é a primeira aliança em que Deus deu um sinal definido para confirmar, para selar, para afirmar o seu acordo. E o arco-íris é produzido pela combinação de fogo do sol, que é luz, e a água da chuva. Vemos que o arco-íris aparece no trono de Deus. Ezequiel 1, 26, 28 fala disso. Apocalipse 4, 2, 5 fala. E suas cores falam da diversidade de Deus. Diversidade na unidade. Olha que interessante. Diversidade na unidade da luz perfeita. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus com Noé. E sempre nos causa alegria ao vê-lo e lembrar da fidelidade da promessa de Deus. Então eu queria fazer aqui uma observação. O arco-íris é fogo, luz e água. Então, para que o homem na primeira garoa não saísse desesperado, correndo, amedrontado, o que Deus fez? Deus estipulou as estações, os períodos.
Outono, primavera, verão, inverno. E o arco é um símbolo da guerra. E vem da luz. Deus estava dizendo assim: não guerrearei mais. Deste modo, não guerrearei mais com o homem. Lembra que eu não guerrearei mais? Então, a partir da chuva, vem o arco-íris, que vem da luz. E luz o que é? Calor. E o que precisa para haver calor? Precisa haver combustível, o comburiente e finalmente o calor. Nada é acaso na obra de Deus, nada é simplesmente por ser. Porque vemos aqui uma grande revelação. O Pai é o combustível. E sem a obra salvífica do Filho, o comburiente, não teríamos hoje o calor do Espírito Santo. Não teríamos hoje a proteção divina, a presença divina, calórica do Espírito Santo da graça. Que coisa maravilhosa, que obra de salvação. O sentimento da gente se comove, constrange esse amor, esta revelação. Glória a Deus. Neste segundo sinal, descobrimos a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entra esta parte, a qual acabei de dizer, que é o terceiro ponto da aliança. Estações permanentes. Puder verificar, está em Gênesis 8:22. Ou seja, enquanto a terra durar, sempre haverá as estações. E isto é uma consequência de não destruir mais a terra com dilúvio. Estipulou Deus que a mudança do tempo serão de acordo com as épocas certas. Não há falha em Deus. Hoje dizemos que o mundo está em colapso, que tanta coisa está acontecendo, onde era para ser calor é inverno. Deus não falha, Deus não erra, só por ser verdadeira, fiel. Nós estamos no tempo da graça. E o mundo está caminhando para hecatombe, para o conflito, para a deflagração da guerra final. Então o mundo, como foi e o homem o conheceu, já não mais existe. Mas os tempos e as épocas prometidas por Deus, e a sua promessa é fiel e verdadeira, estão se cumprindo. Porque essa é a segurança de Deus para nós. E Ele não vai permitir que nada se altere, nada mude, até chegar o fim de todas as coisas. O ritmo da vida não vai mudar. Continuará havendo catástrofes regionais, mas não mundiais. E isso é um fator para o pecador negativo. Porque o homem só se rende quando não tem mais saída, quando não tem mais solução. Então hoje ele aqui sabe da catástrofe,
do Katrina, por exemplo, a devastação do Haiti, em outras regiões, os tsunamis no Japão. Então o homem tá confortável, está tranquilo. Há intempéries, há um desarranjo da natureza lá para o Rio Grande do Sul, enfim, há uma seca no norte. E isso torna o homem incrédulo, não crendo mais na justiça final, na promessa mais tangível ao homem, que é Deus vir e realmente agir, destruindo, julgando, punindo e salvando. Então o homem acaba acreditando que não há fim de mundo. O mundo acaba para quem morre. E que a vida está na permanência das leis imutáveis da natureza. Mas uma catástrofe está reservada. E é só por causa da aliança com Noé que tudo ainda está em ordem. Lógico, não desprezemos a promessa e a revelação nas duas outras alianças. Mas sem estabelecer novos marcos, a graça não avança. A evolução cristã não progride. Não há progresso. Então Deus vai colocando os seus marcos. Deixa Deus colocar os seus marcos em sua vida. Deixa Deus delimitar o teu crescimento. Não seja menos, não seja mais. Quer seguir Deus, deixe de fato Ele ir à sua frente. Ele vai te levar por uma estrada segura de crescimento, avançando sempre rumo ao reino celestial. E Deus permaneceu com sua promessa original: multiplicai e encher a terra. Já é a terceira vez que encontramos a ordem de multiplicar-se e encher a terra. Porém, cada vez está num contexto um pouco diferente. Neste caso, o contexto é de guerra. Mais para frente nós vamos ver em outro item. E já não fala mais nada sobre dominar a terra. Que essa era a ordem, dominai a terra. Porque ficou só a família de Noé. Eles vão encher a terra, mas fora do contexto de comunhão com Deus. Então, o desejo de Deus, a ordem específica, está de pé: multiplicar e encher a terra. Só que foi mudando-se o contexto de vida, de propósito, para Deus vir se revelando ao homem. O que no ponto da aliança noaica é uma progressão na alimentação. Lembra que o homem só comia ervas e frutas. A partir do pecado, o homem passou a labutar, cozer, fazer o pão. E agora entrou um estado diferente, como a carne de animal. Porque a alimentação do homem vai mudando de acordo com sua queda progressiva. Agora sua alimentação pode incluir carne de animais. Não só origem vegetal. Foi Deus que concedeu isso ao homem. Mas como um sintoma da condição dele e do clima que vai reinar na criação. Como eu disse, fora do contexto da comunhão com Deus, só resta o que? Inimizade, guerra e medo entre homem e animal, entre animal e animal.
e entre homem e homem. Vai haver guerra, medo, doença, insegurança, instabilidade. A terra se enchendo de violência, de guerra, crime. Porque a terra vai multiplicar-se. Essa era a ordem. Mas com pessoas sem comunhão com Deus. Então o homem tinha que caçar. Houve o medo. Animal devorando animal, coisa que não acontecia. E o homem tendo medo de ser devorado. Foi ali instituída a cadeia alimentar. Olha as consequências do homem, ação e reação. O homem onde põe a mão só vai trazendo confusão. Agora a guerra, medo, instabilidade, insegurança, incerteza. O que será? O que há de ser? Porque o homem fora da comunhão com Deus não entende os processos, não está preparado para estar debaixo da cobertura, da proteção do Senhor, para ouvi-lo e escutá-lo e andar em sua comunhão, em sua paz. Mas o homem não escapou, embora devasso, embora pecador, o homem não estava livre de ouvir de Deus proibição. E qual foi a proibição? Não comer sangue. Pode conferir Gênesis 9, do 4 ao 6. Deus deu a carne para o homem comer, mas não o sangue, porque a vida está no sangue. Olha bem, a vida está no sangue. Deus não queria que o homem recebesse a vida dos animais. A vida vem de Cristo. A vida vem de Deus. Isso mostra que o sangue já era uma figura da nova aliança. Que Deus estava reservando unicamente o ato do provar do sangue, do comer do sangue, para o sangue do Cordeiro Pascal, o seu Filho, o Filho de Deus, que transmitiria a verdadeira vida. Então, se a vida está no sangue, não devemos receber a vida de animais. Assim como uma prática usual, comum, o comer chouriço. É pecado, é proibido, é negativa de Deus. Porque mesmo que o sangue esteja usado como figuras expiatórias, só podemos tomar do sangue de Jesus, o Filho de Deus. Esta é uma proibição permanente, que vemos que a partir daí não mudou em aliança nenhuma. Porque era a promessa do Messias. Era a promessa do sangue da aspersão dos pecados derramado para a nova aliança. Então o homem tinha uma proibição. E pergunto eu, ainda hoje, o que faz a humanidade?
Como agem os homens que se diz filhos de Deus? Que torna o cristianismo, não a religião, algo conflitante, de particular interpretação. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. O sangue é a vida do animal. Não coma, porque a promessa é o sangue de Jesus Cristo, o Rei da Glória. O homem que se tornou escravo, o escravo que se tornou cordeiro, o cordeiro que se tornou sacrifício, o sacrifício que se tornou rei, o rei que se tornou Deus. Aleluia, Jesus. Então já vimos no 7º ponto agora da aliança, vamos ver a condição social em que o homem se colocou. Uma condição social e predominante, que vem de lá até os dias de hoje. Porque a história do homem é uma história de guerras, com alguns intervalos de paz. Toda a criação está em guerra. Toda a criação está em desarmonia. Podemos concluir, a partir desse 7º ponto, que essa também foi uma aliança muito negativa, pois são as condições e regras que Deus deu para uma humanidade em declínio progressivo. O dilúvio foi apenas uma figura da destruição que vai purificar o mundo, mas não mudou o coração do homem. Apesar de tudo, como em todas as outras alianças, também tem aspectos positivos, senão não teria continuidade ao plano divino. No homem não foi achado, mais uma vez, algo afirmativo, positivo, mas em Deus. Aonde? Em sua fidelidade, revelada pelo arco-íris. A promessa do sangue que nos dará vida e o verdadeiro alimento. Lá em Gênesis 9:20, encontramos a profecia de Noé sobre seus 3 filhos. Isso não faz parte propriamente da aliança noaica, mas é importante para ver o que aconteceu com seus descendentes e como foi a nova ordem depois do dilúvio. Vejamos, os 3 filhos de Noé em ordem de idade foram Sem, Jafé e Cão. Cão foi amaldiçoado, porque não teve receio de levar notícias infames a respeito de seu pai, e espalhou-as. Não respeitou sua autoridade. Sem foi abençoado, e a sua descendência foi dada a revelação de Deus. Deus é o Deus de Sem. A revelação começou com Abraão, descendente de Sem. Jafé foi o que mais se multiplicou. Sua descendência se converteu à revelação do Deus de Sem, e assim habitou nas tendas de Sem, como está na profecia. A descendência de Cão tornou-se escrava dos outros, mas esses também são abençoados através de Abraão. É possível que eu faça em um outro estudo, numa outra aliança, mas já que estamos dentro desse contexto dos descendentes de Noé, eu queria dizer como foi a origem
povoou a terra. Noé, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Então de Cão veio Cush, Nimrod, que fundou a Babilônia, Filistim, e criou a Palestina, ou povoou a região hoje chamada Palestina. Dali nasceu de sua descendência Canaã, que teve 11 filhos. Podemos citar Eveu, Et, Jebuseu, Arvodeu, Ucineu, Zermaco, Girgazeu. E são com estes cananitas que a descendência de Sem vem a enfrentar na tomada da terra prometida. Passamos para Jafé. Jafé teve Gomer, pai dos Gômeres, Magog, pai dos Citas, Javã, que fundou a Jônia e Tarsis. É um personagem bíblico de muita importância para nós ocidentais e para o mundo como um todo, que veio de Tarsis, a saber, Paulo de Tarsis. Madai, que foi pai dos Medos, e Tubal, pai dos espanhóis e gregos. Agora, dos descendentes de São, veio Elão, pai dos persas, Assur, que fundou a Nínive, Arfaxade, fundou a Caldeia. Arfaxade teve Arã e Lude. Arã, cidade de Arã, e Lude, a cidade de Lídia. E de Arã, 4 filhos: Uz, que fundou Damasco, Ul, que fundou Armênia, Jéter e Mas. De Arã também veio Salá e veio Eber. Eber, Joquitã e Peleg. Peleg gerou a Reu, Zerug, Naor, Terá e Abraão. Abraão gerou Isaque de Sara. Gerou Ismael da concubina, que é pai dos ismaelitas, fundou a Arábia. Isaque, todo mundo sabe, gerou a Jacó. Jacó com seus 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim. Agora, olha o contraste com a semente de Cão e de Sem. Judá prometeu dar filhos, ou dos seus filhos, para Tamar, uma vez que o seu marido era morto. Crescendo o varão, negou Judá de dar-lhe como filho. Que fez Tamar? Se colocou na entrada da cidade como prostituta. Estando ali Judá, ele foi ter com ela. E ela pediu penhor, que foi o anel, o cajado e a capa. Pega, grávida,
foi levada perante o Pai de todos, o homem que decretaria a morte, e o que é feito então na hora em que foi sentenciada ao suplício. De quem são esses pertences? Este é o pai da criança. Situação: Judá viu ali, da semente de Sem, a mistura do sangue com a semente de cão. E ele entendeu que ele era o pai. Então de Tamar veio Boaz, remidor, e Ruth. Dali veio Obed, Jessé, Davi, Zorobabel, Azor, Zadok, Eleazar, Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o marido de Maria, de onde veio o Cristo de Deus. Agradeço a companhia dos amigos e irmãos e nos encontramos na segunda parte da Aliança Noaica.